Queria compartilhar com você algumas reflexões. Uma delas eu faço numa das palestras que eu vim aqui para o México, né? Aqui eu vim participar de um congresso na Universidade de Montemorelos e eu fui convidada para ser palestrante. Vou fazer 3 momentos aqui. Em uma delas eu faço algumas reflexões sobre uma imagem, né? A imagem da árvore da vida, que é usada bastante. Eu queria ler com você aqui Gênesis 2, no verso 9, que diz o seguinte: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que aqui no início da Bíblia, em Gênesis, ah, é dito que lá no jardim Deus colocou 2 árvores. A gente sabe que pela leitura aqui, não só no restante de Gênesis, como em toda a Bíblia, a árvore da vida ela faz referência à vida eterna, né? Porque Adão e Eva se alimentavam desse fruto e por meio da alimentação do fruto da árvore da vida, eles tinham acesso à vida eterna. E uma outra árvore que diz aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que Deus colocou ali para realmente testar Adão e Eva. Porque ele diz aqui, continua mais para frente em Gênesis, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a única árvore que eles não deveriam tocar, eles não deveriam comer, né? E a gente sabe o que aconteceu, né? Eva foi tentada, cedeu à tentação e se alimentou do fruto, e Adão também. Agora, quando a gente para olhar a biologia, a gente também tem a figura de uma árvore, né? A árvore da vida, ela é muito associada à origem da vida e à ramificação desde essas primeiras formas de vida até a diversificação de todas as espécies que nós temos hoje. Então, é uma imagem que, de certa forma, foi adaptada, né, que foi usada para exemplificar algumas premissas da teoria da evolução, né? Darwin, ele fez alguns desenhos no seu diário em 1837 com uma árvore, né? E é conhecido como árvore da vida de Darwin, mostrando que a partir de um ancestral comum houveram várias ramificações, né? Houve várias ramificações. E aí isso seria um exemplo do que ele tinha na cabeça a respeito da diversificação das espécies com base na ancestralidade comum. A gente sabe hoje que por diversas evidências, e eu tenho feito alguns vídeos aqui no Instagram, no meu canal, né, do YouTube, que existem várias evidências que depõem contra a ideia da ancestralidade comum, a ideia do gradualismo, né, de que as espécies elas foram passando por transformações pequenas ao longo do tempo, por mutações selecionadas pela seleção natural, aquela coisa toda. A gente sabe disso olhando para o registro fóssil, a gente sabe disso olhando para os relógios moleculares, e futuramente eu vou fazer um vídeo a esse respeito aqui. Mas, de fato, essa árvore da vida, que é construída pela teoria da evolução e que mostra toda a diversidade da vida com base nos ancestrais comuns e nessa questão do parentesco, nós que temos essa cosmovisão bíblica cristã, né, com base nas evidências científicas, a gente entende que essa imagem é errada. Essa árvore da vida, ela está equivocada. Quando a gente olha para a cosmovisão criacionista, a gente vê não uma árvore da vida, né? Não a diversificação da vida com base num ancestral comum, mas a gente vê uma espécie de pomar em que você tem várias árvores produzindo vários frutos diferentes, que é a ideia dos tipos básicos, que está ali explícito numa proposta de classificação da vida que é chamada de baraminologia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Essa ideia explicita que Deus haveria criado, então, tipos básicos de seres vivos, de animais, de plantas, e aí, a partir do dilúvio, esses tipos básicos se diversificaram, dando origem a outras espécies, lógico, dentro do limite desses tipos básicos, né? Então, a gente tem essa imagem na cosmovisão da criação, que não é uma árvore, mas é um conjunto de árvores, um pomar, né? Agora, a gente volta de novo aqui para a Bíblia, porque se no início tem essa referência à árvore da vida,
que significa a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um teste, a gente vem aqui para o final. Começamos, né, no início da Bíblia e nós vamos aqui no final, no capítulo 22 de Apocalipse. E aí, começa aqui no capítulo 22, no verso 2, diz assim: E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. E aqui no final, no verso 14, diz o seguinte: Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Esse capítulo 22 de Apocalipse é lindo, o capítulo 20, 21, 22, e ele traz uma imagem muito bonita de como vai ser a nossa terra renovada, transformada, para que nós possamos viver aqui para sempre. E essa eternidade, pelo que diz aqui a Bíblia, ela é sim nos dada por meio do sacrifício de Jesus, mas mantida pelo consumo, né, do fruto da árvore da vida. A gente viu essa referência lá em Gênesis, e aí chega um momento, depois do pecado, por exemplo, que Deus coloca os anjos para guardarem a árvore da vida. Porque se Adão e Eva continuassem tendo acesso a esses frutos, o pecado seria perpetuado, porque eles viveriam eternamente. Então Deus guarda essa árvore, e lógico que depois, né, tudo isso deixa de existir, pelo menos lá no início. E aqui em Apocalipse a gente tem o retorno da imagem da árvore da vida. Mas vocês perceberam que tem uma árvore que não aparece, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe por quê? Porque o pecado já não vai mais existir. Nesse final aqui, Jesus já regressou e já destruiu completamente o pecado. Não existe mais necessidade para teste, porque o grande teste que é viver nesse mundo de pecado já terminou. Então agora os santos, os filhos de Deus, poderão desfrutar da vida eterna, se alimentando do fruto da árvore da vida. Não é uma imagem muito bonita? Essa é uma imagem que o Jesus nos traz, né? Que a mensagem da criação nos dá, a mensagem da vida eterna. Eu espero que você tenha um excelente e abençoado dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!